Daqui a pouco, momento devocional, com pastor Paulo César Reis. Daqui a pouco, momento devocional, com pastor Paulo César Reis. Daqui a pouco, momento devocional, com pastor Paulo César Reis. Daqui a pouco, momento devocional, com pastor Paulo César Reis. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao estudo da Palavra de Deus. Momento devocional começando agora, trazendo hoje o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero fazer um pedido a você que está acompanhando através do YouTube. Me ajude, por favor, se inscrevendo no canal. Enquanto eu estou falando, você pode ir agora aí no símbolo do canal, se inscrever, clicar também naquele sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo no meu canal, você será informado. Também deixe aí o seu like, o seu joinha. Tudo isso vai me ajudar para que o YouTube encaminhe, sugira esses vídeos a mais e mais pessoas. Já são quase 340 vídeos de lives, de estudos bíblicos, de ministrações que venho fazendo há quase 6 anos para edificar as vidas. Não estou com nenhum canal monetizado, não é visando dinheiro. Na verdade, eu tenho que gastar às vezes também sendo ajudado por alguns amigos, alguns irmãos. E você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilha também com seus contatos. Se você tem uma pergunta de natureza bíblica relativa à vida cristã, eu sou pastor há mais de 40 anos e estou aqui para te ajudar se você precisar naquilo que eu puder. Pode encaminhar sua pergunta, sua questão, que terei todo o prazer em compartilhar a minha opinião, a minha convicção com você. E vamos então, Bíblia aberta no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro que Paulo conheceu ainda quando ele era adolescente em Listra, uma cidade da Macedônia. Na segunda viagem missionária, Paulo levou consigo para um treinamento de vida cristã, de ministério, de um discipulado intensivo. Bem, agora na segunda carta, Timóteo já é o pastor da igreja de Éfeso. Já se passaram talvez uns 5 anos e Paulo já está na prisão em Roma. Já teve a sua primeira audiência na qual ele sentiu as dores do abandono, não foi apoiado por ninguém. Cadê os irmãos? Cadê os obreiros, os companheiros de batalha da fé? Ninguém. Isso acontece. E Paulo então recomenda aqui algumas coisas importantes a Timóteo, aquele obreiro tão estimado por Paulo, a quem ele por 15 vezes chamou de meu filho na fé, meu filho muito amado, meu verdadeiro filho na fé. É um carinho muito especial, um cuidado, um mentoreamento também de Paulo para com aquele jovem obreiro. E nós já estudamos os 2 primeiros capítulos, onde Paulo enfatizou aqui a importância da perseverança, estimulou Timóteo a perseverar na fé, não obstante as perseguições que eram muitas, porque estava já durante o terrível domínio de Nero como imperador, um psicopata que, se você estudar a história geral, você vai ver quantas coisas até bizarras que ele cometeu ocupando o trono de Roma. E a perseguição não foi das menores, foi das piores no tempo de Nero.
Então havia a oposição dos judeus que não se converteram, havia a oposição da sociedade que rejeita o evangelho e havia também a oposição e perseguição das autoridades do Império Romano. E Paulo estimula Timóteo a perseverar. No capítulo 2, novamente, estímulos no combate da fé e nos sofrimentos por Cristo. E também fala outra vez sobre as falsas doutrinas, os falsos mestres, que gera, sabe o quê? Falsos crentes, falsa esperança, falsa salvação, falsa certeza. Tudo falso. E vamos então chegando ao capítulo 3, onde Paulo vai falar acerca dos males e da corrupção dos últimos dias. Os últimos dias são esses tempos, não são dias literais de 24 horas. É um tempo em que a marca principal é a apostasia, a corrupção e os sinais da vinda de Cristo cada vez mais intensos e visíveis. E nós vamos ler então os primeiros 9 versículos. 2 a Timóteo, capítulo 3, tá? Bíblia aberta aí se você puder. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, isto é, de Janes e Jambres. Muito bem, meus amigos e amigas, meus irmãos, estudantes da Bíblia aqui comigo. Eu chamo a sua atenção para a expressão de Paulo, sabe, porém, isto. É um modo de dizer, já fique de sobreaviso, Timóteo. Você não vai ser pego de surpresa, você já está sabendo que as coisas serão assim. Já são os últimos dias, os tempos finais da consumação desse sistema de coisa que foi engendrado e é gerido pelo adversário, por Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então, sobrevirão tempos difíceis. No original grego do Novo Testamento, difíceis de manejar. Era a mesma expressão usada para o marinheiro que tinha que lidar com um mar tempestuoso que punha em risco a própria vida, a tripulação e o navio. Ele tinha que ter muita destreza, muito equilíbrio e muita coragem para manejar aquele navio num mar tempestuoso. Em meio a uma terrível tempestade, ele precisava conduzir aquela embarcação. Então são tempos difíceis que temos que ter sabedoria de Deus, prudência e também muito discernimento e cautela para não naufragarmos na nossa fé, na nossa vida ministerial, na nossa saúde emocional, na nossa vida familiar, financeira, etc. Por quê? Verso 2 começa a responder:
você vai ver aqui uma lista, um catálogo infindável de coisas que fazem parte da natureza humana decaída e totalmente nua, totalmente exposta na forma de muitos pecados. Pois os homens, e homens aqui é antropos no grego e significa ser humano, os seres humanos, as pessoas, serão egoístas. Egoísta é aquele que tem o ego, o próprio desejo, o interesse, reinando no trono, acima de tudo e de todos, de Deus, da palavra, das necessidades do próximo, só busca aquilo que é conveniente e prazeroso para si mesmo. Nós estamos vendo cada vez mais uma onda dessa ideia crescendo nas redes sociais, com o nome de amor próprio. O amor próprio é bom, é uma coisa boa, faz parte da autopreservação. Mas não estamos falando de amor próprio, estamos falando de egoísmo, que é uma falsificação do amor próprio elevado às últimas instâncias. Egoísmo. Avarentos. Observe que uma coisa está ligada com a outra. A avareza, que é a idolatria, está ligada ao egoísmo, do querer tudo para si. A jactância, que é o orgulho, também está ligado a isso. Eu me amo, eu gosto demais de mim, eu sou avarento, eu ajuntei, eu possuo, eu tenho, eu posso, eu sou. Parece autoajuda, parece conversa de coaching, mas não é. É pecado nu e cru. É a corrupção extrema dos últimos dias. Arrogantes. Também é um subproduto do egoísmo, a arrogância. Blasfemadores. Agora, tudo isso que estava no coração já está saindo em forma de palavras, de expressões. Também pode ser desenho, pode ser meme, pode ser qualquer forma de comunicação. É útil para quem quer blasfemar. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Ingratidão é uma marca da pessoa que é desobediente aos seus pais. Ainda na sua infância, adolescência, juventude, ela revela esse traço de ser uma pessoa que contesta, que rebela, que desobedece aos pais. E essa pessoa não pense que vai se dar bem na vida. A palavra de Deus não mente e não falha. A palavra de Deus tem o primeiro mandamento com promessa, que é: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem em todas as coisas e vivas longo tempo sobre a terra. Prosperidade e longevidade. Mas aqui diz que serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não respeitam, não têm gratidão. Vivemos um tempo que a gente pode contemplar. Eu pessoalmente conheço pais que passam um aperreio muito grande na área material, financeira ou da saúde, já com a saúde debilitada, com a idade avançada, e os filhos, e são órfãos de filhos. Porque, na verdade, a bem dizer, na velhice, os filhos são os pais dos pais. Mas quantos pais não têm esse privilégio de ver o jogo virar, as coisas inverter e ter os filhos para lhes cuidar? Filhos a quem eles cuidaram na infância, se doaram, se sacrificaram, e além de não ter a obediência, não tem a gratidão e nem a reverência dos filhos, porque diz aqui, são irreverentes, desafeiçoados, não têm afeição. Morre por um time de futebol, briga por um político, vão às últimas consequências numa discussão de qualquer natureza, mas não tem afeição pelos pais, pela família, pelo próximo. É uma terrível inversão de valores. Desafeiçoados, implacáveis, sem sentimento de compaixão, caluniadores, sem domínio de si. E às vezes até posta ainda, né, aquilo que fazem quando perdem o domínio de si, lá no estádio, lá no bar, lá na rua, lá na empresa,
quando estão bebendo, quando estão se divertindo, e têm orgulho dessas coisas das quais deveriam se envergonhar. Uma marca do verdadeiro cristão é a temperança. Uma característica do fruto do Espírito Santo em nós é domínio próprio, temperança, que está ligado com equilíbrio, com autocontrole. É fato que nem sempre isso é fácil, mas se é difícil, não é difícil para o Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo em nosso espírito. Que mais? Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Traidores, não têm lealdade nas amizades, nos relacionamentos, nem mesmo para com a própria família. Se por acaso estão frequentando alguma igreja evangélica, não são leais, não são fiéis àquilo que aprendem e se comprometem. Vivem como querem, não devem lealdade a ninguém, apenas a si mesmos, e ainda se orgulham disso. Tendo forma de piedade, tem uma aparência religiosa às vezes, tem a forma religiosa, chega a impressionar. Quem não tem discernimento olha para isso e pensa, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa depravada do mundo aí mesmo, mas ela é muito religiosa. Lá no fundo ela é uma pessoa que gosta muito de Deus, ao tanto que ela é religiosa. Não confunda, ela só é religiosa mesmo, porque a sua vida desdiz aquilo que ela fala ou aquilo que ela aparenta ser. É o que diz aqui, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, as suas obras negam o poder daquilo que elas acreditam. Elas falam lá de uma religião, de uma fé, de uma crença, mas não têm vida transformada. Aquilo não serviu nem para elas mesmo ainda. E o que fazer? Foge também destes. O conselho de Paulo a Timóteo é, foge, sai fora dessa gente. Mas se for da minha família, se for do meu trabalho, se for da minha vizinhança, tenha o relacionamento social, não a comunhão espiritual. O que eu quero dizer com relacionamento social? Família, nós temos os laços de família e temos obrigações familiares, vamos cumpri-las. Mas eu não vou andar junto com aquele parente, aquele primo, aquele irmão, até mesmo o filho, naquilo que ele está fazendo de errado. Eu vou só até onde a minha consciência cristã me permitir acompanhá-lo. Da mesma forma no trabalho. Vou ser um bom colega de trabalho, uma pessoa amistosa, uma pessoa de uma boa palavra para ajudar, para esclarecer, mas eu não vou compactuar e nem compartilhar daquilo que os meus colegas de trabalho, talvez até o próprio patrão, faz de errado. Pastor, mas é muito difícil. Quem falou que seria fácil? Jesus advertiu do começo. Quem quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nada disso é fácil. Autonegação, cruz, obediência, que é seguir a Jesus, não é fácil. A questão é, vale a pena? Vale muitíssimo a pena seguir a Jesus. Ser um verdadeiro crente, conforme o modelo bíblico. E prossegue dizendo, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então esses que Paulo mencionou aqui, esse tipo de pessoas, eles não só são tudo que são, esse catálogo infindável aqui de coisa ruim, mas eles conseguem ainda derrubar outras pessoas que já estão propensas a cair. Mulheres carregadas de paixões, daquelas que ao invés de ver coisa boa, coisa certa e edificante, só vê nojeira de rede social, de televisão, de novela, e o coração fica permanentemente borbulhando
na busca de prazeres carnais, de vaidades do pensamento. E quando são alcançadas, aqui diz que entravam nas casas atrás delas. Hoje pode entrar por uma rede social, por um meio de comunicação, na palma da mão do celular, da TV Smart, e conseguir acessar o coração dessas pessoas, mulheres ou homens também, carregados de várias paixões, envolvidos pela pílula dourada da carne, do mundo do pecado, e a consequência diz aqui, olha, aprendem sempre, são pessoas que postam nos seus perfis coisas evangélicas, coisas da Bíblia, durante alguma parte da semana. Na outra já vai mostrar o desande do que elas participam. São pessoas que conhecem na ponta da língua muitos hinos evangélicos, que gostam daquele pastor que prega e faz rir, mas não tem compromisso com a verdade. Na verdade, nem chegaram ao conhecimento da verdade. Conhecimento, na expressão bíblica, é o mesmo que intimidade com a verdade de Deus. Diz aqui, olha, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí Paulo vai mencionar o exemplo de 2 magos de Faraó lá no Egito, que estavam diante de Faraó quando Moisés e Arão foram falar com o Faraó para liberar o povo hebreu para ir embora. E aí Moisés falou com o Faraó através de Arão, né? E os magos do Faraó, Janes e Jambres, quando Moisés jogou o seu cajado no chão e ele virou uma serpente, Janes e Jambres também jogaram os seus, que também viraram serpente. Olha que coisa! Não é um truque do Mr. M, foi feitiçaria da braba mesmo. Foi auto-feitiço. Só que a Bíblia diz que a serpente que veio da transformação da vara de Moisés engoliu as serpentes de Janes e Jambres. Ou seja, cobra engolindo cobra. Só que aquilo era uma demonstração do poder de Deus que está acima de todo o poder do mal. E de maneira que Janes e Jambres ficaram envergonhados. Porque depois Moisés pegou novamente o cajado em sua mão e ele voltou a ser um cajado. Pegou na cauda da serpente e ela voltou a ser um cajado novamente. Você queria estar lá para ver isso, né? Acho que seria interessante a gente ver como Deus envergonhou aqueles 2 feiticeiros. Assim também Paulo diz que esses que vivem enganando e sendo enganados não irão avante, não terão progresso no seu modo de vida, nas suas escolhas, porque é tudo uma ilusão, é correr atrás do vento, é uma vaidade. E a vida passa rápido e de repente essa pessoa é ceifada e não tem vida com Deus, não tem salvação eterna, vai para o lugar de tormento. Mas vamos adiante. A partir do verso 10 até o verso 13, Paulo vai elogiar a firmeza de Timóteo e exortar a Timóteo a que permaneça leal à verdade de Deus. Vamos ler. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Seguido de perto. Quem segue de longe perde de vista. Pode até se perder. Seguir de perto aquilo que a gente aprendeu. A gente não pode ouvir uma verdade bíblica, descobrir uma revelação na palavra e falar, tá bom, eu vou guardar isso aqui, daqui a algum tempo isso pode me servir, ou então não estou pronto para praticar agora, para obedecer agora. Quando eu puder eu vou obedecer. Isso é seguir de longe.
Paulo diz que Timóteo tinha seguido de perto aquilo que Paulo ensinava. Timóteo já guardava no coração e começava a praticar, porque ele via, não somente ouvia as palavras de Paulo, mas via o seu exemplo. Tens seguido de perto o meu ensino, que é falar, procedimento, que é o fazer, propósito, que é a intenção com a qual eu faço, a fé, que é o que eu acredito, a longanimidade, que é o mesmo que uma paciência, uma capacidade de suportar, também chamada de resiliência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo não fez falsa modéstia, ele sabia que ele era um exemplo vivo para Timóteo. Será, pergunto agora você, obreiro, obreira, líder do lar, pai, mãe, você que influencia onde você está no seu trabalho, na sua casa, será que as pessoas têm sido influenciadas para Deus, para a verdade bíblica, através do nosso exemplo, da nossa vida cristã? Não de pessoas perfeitas, que não somos, mas de uma pessoa que se esforça a cada dia para ser modelo dos fiéis? Ele diz, perseverança e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha, nesses lugares que Paulo mencionou, ele foi apedrejado, até o povo que o apedrejou ir embora e deixar ele como morto, pensando que ele tinha morrido. Mas de repente, Paulo voltou do desmaio, não tinha morrido, levantou-se debaixo do montão de pedras, foi se curar das suas feridas e foi continuar a marcha da obra de Deus. Não parou. E ele diz o segredo: de todas, entretanto, o Senhor me livrou. É como se Paulo tivesse prevenindo Timóteo: você também vai enfrentar perseguições, sofrimentos, faz parte da vida cristã. Ele diz no verso 12, ora, todos quantos, quem? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. De uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, ou num lugar ou noutro, ou numa área ou noutra área, mas serão perseguidos. Ponha isso na cabeça. Quem consegue agradar todo mundo, ficar bem com todo mundo, é o hipócrita, é o falso. Aquele que se posiciona na fé, nos valores morais e espirituais do cristianismo genuíno, é oposição, é minoria. Está na contramão do mundo e vai enfrentar oposição, perseguições e sofrimentos. É importante que nenhum de nós que queremos servir a Deus dessa forma padeçamos como malfeitor, como criminoso, como charlatão, como mau caráter, mal pagador, desonesto, pessoa corrupta, mas sofrer como cristão é honra para nós. E isso está reservado a todo cristão piedoso, verdadeiro. Mas os homens perversos, verso 13, e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por um momento, apenas por um momento, parece que o impostor, parece que o perverso, até mesmo aquele falso obreiro, aquele falso líder, está indo bem. Olha, será que vale mesmo a pena ficar na fidelidade a Deus? Olha aí, o seu trabalho cresceu muito mais, o seu nome. Mas aqui diz que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque não tem o lastro, a proteção de um genuíno relacionamento com Deus. Não tem a defesa da verdade a seu favor. Vamos para a última sessão, que é dos versos 14 ao 17. A inspiração, o valor e utilidade das Escrituras Sagradas. Paulo diz assim: tu, porém,
E esse porém é o que faz a diferença. Timóteo, as pessoas estão assim, o mundo está assim, mas você é diferente. Tem um porém na sua vida. É o seu diferencial, aquilo que te marca como uma pessoa diferente. É o seu porém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aprendeu, foi esclarecido naquele ensino, permanece. Não vamos ficar, como diz o ditado aqui do interior do Brasil, procurando chifre na cabeça de égua, porque não tem. Não adianta procurar. É ficar com aquilo que você aprendeu. Não é ficar correndo atrás de teorias mirabolantes, de inovações teológicas, não. É o básico. E olha que nem o básico muitas vezes não temos feito. Aquilo que é basilar da fé cristã, da vida cristã autêntica. Já é difícil. Ainda fica procurando novas fórmulas e teorias. Permanece naquilo que aprendeu, que fosse inteirado. Afinal de contas, você viu os frutos de transformação e de vida com Deus na vida daqueles que te ensinaram. De quem você tem aprendido? Certa vez eu vi um entrevistado no programa, aquele antigo programa do Jô. E às vezes ele levava convidados interessantes e ele falava da Bíblia com tanta propriedade, assim, com tanta eloquência. E eu fiquei pensando, né, quem é esse? Eu sou relativamente bem informado e nunca ouvi por aí em alguma ministração, nem vídeo, alguma coisa dele. E aí eu fui pesquisar e descobri que ele não servia para ensinar coisa alguma, porque ele era um desigrejado que se opunha a toda liderança cristã evangélica, a toda igreja local, a toda forma de vínculo com uma igreja. Ele era um desigrejado na verdadeira acepção da palavra, contra a igreja. Como é que alguém assim pode me ensinar? Eu sou igreja, fui chamado como igreja, fui chamado em um corpo. Faço verdadeira oposição teológica a esse costume, a essa inovação que está por aí de ser crente sem igreja. Então eu desconsiderei toda aquela eloquência, toda aquela sabedoria humana que ele revelou naquela entrevista. Eu tenho que aprender, permanecer no que aprendi, mas sabendo de quem tenho aprendido. Quem sabe pode ter pessoas me ouvindo agora aqui que têm se alimentado. Olha, eu não vou na igreja, mas eu gosto das lives, dos vídeos. Cuidado. Quem está te ensinando, você conhece? Sabe onde dorme? Onde congrega? Sabe quem é? Onde dorme? É uma ironia minha. Mas você sabe quem é essa pessoa? Ela é crente, ela está apta a te ensinar, a te transmitir algo que já foi comprovado na vida dela. Paulo diz, sabendo de quem o tens aprendido. Você tem me seguido de perto e tem visto o meu sofrimento, a minha paciência, o meu amor, o meu propósito, como ele diz lá anteriormente, né? O meu ensino. Cuidado a quem você tem emprestado os seus ouvidos e aberta a sua mente para receber ensinos, principalmente por rede social. Eu estou aqui há quase 6 anos transmitindo a palavra de Deus, mas eu sou pastoreado, eu sou mentoreado, e se precisar eu serei disciplinado. Eu congrego numa igreja local que tem um pastor. A propósito, é a mesma igreja da qual eu fui pastor por 25 anos. Hoje sou um pastor auxiliar, mas eu presto contas das minhas saídas, do meu viver àquela comunidade na qual estou inserido. Cuidado com de quem você tem aprendido. E que desde a infância, verso 15, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Saber a Bíblia, as sagradas letras, é importante? Muito. É bom? Muito bom. Mas elas podem fazer-nos sábios para a salvação. Mas pode também ser só conhecimento. Sabe a Bíblia, mas não acredita.
sabe e acredita, mas não obedece. Então, não vai ser sábio para a salvação, porque há uma sabedoria espiritual envolvida na salvação, que é discernir, que é escolher, saber o tempo e o modo. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu devo, isso eu não devo. Isso eu quero, mas não posso. Isso eu posso e não quero, mas devo, então vou fazer. Tudo isso faz parte da vida do salvo. Verso 16. Toda a escritura, com E maiúsculo, se referindo aqui, Paulo se referia ao Antigo Testamento. O Novo ainda estava sendo acontecido e escrito. Então Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É os efeitos, o valor, a importância da palavra de Deus, agora já o Antigo e o Novo Testamento, que estão completos, para a vida cristã. Aliás, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para quê? Qual o propósito? Verso 17. A fim de que o homem de Deus, homem aqui de novo é antropos, não está falando de macho e fêmea. Homem no sentido masculino e mulher, não está falando ser humano, espécie humana. Para que a pessoa de Deus, que é de Deus, uma pessoa que é e vive para Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Porque uma pessoa que quer servir a Deus, quer fazer a obra de Deus e está divorciada da palavra da Bíblia Sagrada, ela não está pronta para essa obra. Porque aquele que faz a obra de Deus, que trabalha no ministério cristão, precisa estar dentro da palavra e a palavra dentro dele também, dentro dela. Aquela mulher, aquele homem que vive pela palavra, que anda pela palavra, que obedece a palavra e que conhece a palavra também para que possa obedecer. Então, isso é o que eu tinha a dizer aqui acerca do capítulo 3, compartilhando com vocês, e aguardo você na próxima ministração do capítulo 4. E para você que acompanha pelo YouTube, eu renovo o meu pedido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado de novas postagens, novos vídeos. E para você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Deixe aí também um boa tarde, boa noite, bom dia, paz do Senhor, graça e paz, como você costuma fazer, para eu saber da sua participação. E também, se você ainda não é um dos meus contatos, pode solicitar aí amizade, que vou aceitar com todo prazer, para que você também seja notificado no Facebook, no Instagram, quando eu estiver fazendo um vídeo ao vivo, quando eu postar um novo vídeo. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.